Amém, irmãos? Coração. Sabe, ontem eu estava no ensaio do louvor da minha igreja e a gente está aprendendo, né? A gente está tirando essa música e minha líder falou uma coisa muito importante. A gente precisa deixar ser ministrado pelo louvor. A gente que é ministro de louvor, a gente que está à frente, precisa ser deixado ministrar pelos louvores. E eu venho escutando e a gente já está tirando tem um tempo e essa música tem ministrado muito ao meu coração. Quem tem sido o centro das nossas vidas? Por quem você tem vivido e para que você tem vivido? Poder assentar, amém? Quem tem sido o motivo da sua existência? E eu ia contar um pouco do meu testemunho. Eu aprendi na nossa última conferência de ministros que teve do meu ministério, Ministério Verbo da Vida. Aprendi com a Dona Osborne, foi uma preleitora que teve lá. Antes da gente chegar num lugar novo, a gente conta um pouco de quem a gente é, né, para as pessoas receberem da nossa vida. Tem muitos rostinhos conhecidos aqui, algumas pessoas novas, eu fico muito feliz por isso. Mas como o pastor Flávio disse, eu cresci aqui. Eu cheguei aqui, eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7 anos, minha irmã tinha 8 anos. E a gente cresceu nessa palavra. Eu aprendi com esse homem a ser diligente na palavra. Eu aprendi aqui a declarar a palavra. Eu aprendi aqui que o Senhor é um Deus sério, mas que Ele também tem um senso de humor, Ele é leve. Você não precisa ser quadrado com Deus o tempo todo. Ele está aqui para a gente dar uma boa gargalhada, como o pastor disse. Então, aqui eu aprendi basicamente 99% do que eu sei de palavra, eu aprendi aqui neste lugar. Eu sou fruto da igreja de crianças, como ele falou. Honro muito a vida de cada professora que passou pela minha vida, a tia Thaís, a tia Sinara, minha mãe, tia Michele. Eu amo muito a vida desses pastores que estão aqui. Todos me acompanharam, me viram crescer. E se estou aqui hoje é graças, primeiramente, a Deus e também a vida deles. Porque foi por conta de cada um aqui que eu cresci naquilo que a Bíblia fala, né? Minha mãe, graças a Deus, se empenhou nisso e ela ensinou eu e minha irmã o caminho que devemos andar e estamos aqui até hoje. Então, você que tem filho, você que tem alguma criança, que você tem essa liberdade de trazer para a igreja, irmãos, domingo não é dia de ficar em casa, como o pastor disse. Nem para sua criança, amanhã vai acordar cedo para estudar, amanhã vai acordar cedo para a escola. Traga o seu filho e deixe ele num bom lugar. Amém? Mesmo que o pai fique em casa, mesmo que tenha alguém em casa para ficar com ele, traga o seu filho. Mesmo que ele não queira vir, porque eu já sei o que é querer ficar em casa assistindo meu Ben 10, minha TV, minha mãe falar, hoje não é dia, a gente vai para a igreja. Vá tomar seu banho. Amém? E hoje estou aqui, graças a Deus, para trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pastor Flávio, a última vez que eu vim aqui na igreja, ele falou algo e me tocou muito. As diferentes unções, né? Então, assim, Pastor Flávio, graças a Deus, ele é esse homem que ele fala com mais vigor e ele coloca... Eu sou uma pessoa mais calma, eu vou num ritmo diferente, mas a gente vai chegar num bom lugar, amém? Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje tem 3 palavras, 3 centros 3 pilares que deixariam ela mais clara. Por que você tem vivido, para quem você tem vivido e qual tem sido a sua perseverança e o seu preparo para isso. Amém? Quantos aqui sabem que todos nós temos uma chamada? Todos nós, independente de você ter chamado para estar aqui na frente, se você não tem, você tem uma chamada em Cristo. Você pode ser um bom professor, você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um gari, você pode ser qualquer que seja a sua profissão. Você pode ter um chamado lá dentro. Amém? Você pode ter um chamado ministerial para o púlpito ou para um dos 5 dons ministeriais, como você também pode não ter, em ser chamado para o Ministério de Socorros. Mas todos nós temos uma chamada. E a principal dela é a reconciliação. Amém? Nós somos chamados para conectar as pessoas lá fora com Cristo. E quantos aqui sabem que para entrar nessa chamada e para andar nessa chamada não é de um dia para o outro? Amém? Hoje eu estou aqui pregando num culto de domingo, mas como o pastor falou, eu comecei pequeno.
E eu comecei pequeno, mas desde pequeno eu me empenhei em estar no lugar onde eu estou hoje. O pastor Flávio é testemunha, eu fui um discípulo colado dele. Eu costumo dizer que o pastor Flávio era meu Paulo, né? E eu era Timóteo. Então, assim, eu já perdi a conta de quantas vezes sábado de manhã estava só ele na oração, orando sozinho. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de morar um tempo perto de onde a igreja ficava. A gente morava ali no leste, a igreja era descendo 2 ruas. Então eu ia no sábado de manhã e ele estava lá orando e falando da mesma disposição mental e do mesmo parecer. Então, assim, eu andei perto dele, eu estive perto dele, eu fazia questão de estar lá. Então eu fazia questão de estar me preparando. E eu ouvi da boca dele muito pequeno que eu iria chegar a outras nações. E isso caiu com muita alegria no meu coração. Mas eu não fiquei parado, porque eu ouvi isso e falei, um dia o Senhor vai me levar lá. Desde pequeno, meus pais sempre cobraram muito de mim e da minha irmã em questão de estudo, então eu me aproveitei disso que eles já faziam, disso do que o Senhor me falou, e eu comecei a estudar línguas. Porque se eu vou lá para fora e eu vou alcançar pessoas, eu preciso me comunicar com elas. Então não tem como eu ir para os Estados Unidos e falar, você conhece Jesus? E a pessoa falar, não te entendi. Não tem como eu ir para um país que fala espanhol e eu falar português e ele falar, eu entendi só isso aqui, ó, não estou entendendo. Então, se você tem um chamado, você precisa se preparar para isso. E todos nós temos um chamado. E você precisa se preparar para isso. Ah, Mateus, mas eu não tenho uma chamada para estar aí na frente, para levar a palavra. Você tem um chamado para reconciliação. Então, você precisa estar preparado para isso. Você precisa conhecer o Deus que você ama, você precisa conhecer o Deus que transformou a sua vida. E conhecer, eu conheço muitos aqui, mas algumas pessoas eu só reconheço. No sentido de eu sei qual é o rosto, mas eu não sei como é a intimidade, como é a vida dessa pessoa. Eu conheço minha mãe, que eu acompanho de perto, eu conheço minha irmã, eu conheço esses pastores porque eu cresci com eles, eu sei qual é o caráter deles, mas alguns aqui eu só conheço de longe. E a gente precisa se preparar, conhecendo ele de perto. Amém? A gente vai passear um pouco pela palavra hoje. Deixa eu abrir aqui minhas anotações, que apesar de ser jovem, eu ainda sou do que gosta de papel. A gente vai falar um pouco hoje sobre a vida de um homem que ele se preparou desde muito cedo. Ele era o menor da sua família e ele era o que era menos provável de chegar onde ele chegou. Porque na época dele, quem tinha direito a coisas melhores era quem nascia primeiro, ele foi o último a nascer. Davi foi o último dos seus irmãos, o irmão mais novo, o caçula, e quem tinha direito à maior parte da herança quando o pai morria era o irmão mais velho. Então, geralmente, quem se dava melhor na vida era o irmão mais velho, né? Então, quem ficava com a maior parte do rebanho, com a maior parte da colheita, eram os irmãos mais velhos, os primogênitos. E ele era o mais novo. Lá em 1 Samuel, a gente vai passar um pouco, eu vou citar algumas coisas a gente vai abrir, porque o nosso tempo não é tão grande. Então você vai precisar confiar em mim e ler a sua palavra, a sua Bíblia, para você não confiar só na minha palavra. Amém? Então chegue em casa e vai ler um pouco sobre a história de Davi. Davi, ele sucedeu um rei que foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei, porque Israel decidiu que eles não queriam mais viver sem rei. E Deus, sendo bom, falou, então eu vou dar um rei para vocês. E Saul foi ungido rei de Israel. E Saul não foi o rei ideal para aquele povo, ele foi um rei que muitas vezes desobedeceu a Deus e buscou muitas vezes os seus próprios interesses. Então Deus decidiu, como o povo ainda queria um rei, decidiu dar a eles um rei que realmente fosse um rei digno, né, de governar aquele povo, e ele escolheu a Davi. Então ele pediu para Saul, que foi até relutante no início, a ungir alguém, porque ele ainda estava lá chorando nas pitangas por conta de Saul, porque ele tinha ungido Saul e ele gostava muito de Saul, mas quantos aqui sabem que não é por gostar de alguém que a gente dá com um cargo de confiança ou que a gente continua ao lado daquela pessoa. Quando as pessoas estão nos levando para um caminho que a gente vai cair de um precipício, a gente precisa se afastar, ou a gente precisa, se você está sendo mais influenciado do que influenciando, você precisa se afastar daquela pessoa. Amém? E Israel era totalmente influenciado pelo seu rei, então ele precisava ser afastado
da governança daquele povo. E ser rei em Israel naquela época não era só um cargo, assim como hoje, né, ser presidente, ser uma autoridade não é só um cargo. Existe uma unção sobre essas vidas, tanto é que o Senhor fala na nossa Bíblia que a gente precisa honrar as autoridades. E existia uma unção sobre a vida de Saul que precisava ser realocada para outra pessoa porque ele estava ferindo essa unção, e o Senhor achou digno o coração de Davi. Eu gosto muito da história de Davi porque ele fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E Saul chegou naquela casa, ele foi guiado por Deus a ir para a casa do pai de Davi, e ele chegou lá e ele perguntou para ele se ele tinha algum filho, e ele chamou todos os filhos, menos Davi. A gente vai abrir, por favor, abre a Bíblia lá em 1 Samuel 13, por favor. Eu vou ler na King James. Deixa eu abrir aqui na NVT, que é mais fácil de compreender. Primeira Coríntios 13, 1 Samuel 13, no versículo, deixa eu abrir aqui. Perdão, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos deles para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele você deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. E aí ele chegou lá, chegou até Jessé, e no capítulo 6 ele perguntou. Então Jessé chamou seu filho, Abinadab, e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Esse texto aqui tem alguns ensinamentos muito interessantes e muito profundos para a gente. A começar por Samuel. Samuel era o profeta daquela época, daquele tempo. Ele era a boca de Deus naquela terra. E o Senhor já tinha tratado com Samuel sobre a questão de Saul, e ele ainda assim estava segurando e lutando contra aquilo que o Senhor tinha falado, até o ponto do Senhor chegar e falar para ele: e aí, você vai ficar até que dia nessa história? Né? Eu já desaprovei a Saul, vai e segue que eu vou ungir um novo rei para Israel. Então, Samuel já tinha uma direção de Deus do que fazer. E ele chegou com alguns questionamentos para o Senhor. Mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Se Saul descobrir
que eu vou sair daqui para ungir outro rei, ele vai mandar matar. E Samuel, é perceptível que ele tinha um bom relacionamento com Saul, porque ele estava triste porque teria que ungir outra pessoa. Então, muitas vezes a gente se apega em coisas que são do nosso gosto, porque são coisas que a gente acha que é o melhor para a gente, e a gente fica relutando e achando desculpas ou achando motivos para não seguir aquilo que o Senhor fala. Samuel, obviamente, estava correto. Se Saul soubesse o que ele estava fazendo, ele ia mandar matá-lo, mas uma primeira resposta ideal seria: amém, Senhor, mas eu preciso da sua ajuda para fazer isso. Amém. Sabe, muitas vezes a gente chega para Deus e Deus fala alguma coisa para a gente, e ao invés de a gente falar: amém, Senhor, eu vou, mas eu preciso da sua ajuda, a gente fala: tá, Deus, e como é que eu vou fazer isso aí? Porque tem isso aqui, tem isso outro, e tem uma conta para pagar, e aí eu tenho o carro para arrumar, e aí eu não tenho tempo, e a gente vai arrumando só desculpa, né? E Deus, ele foi muito misericordioso, graças a Deus ele sempre é, e ele falou com Samuel: vá e faça isso aqui, vá oferecer um sacrifício, porque já era costume deles, então vá, ofereça um sacrifício e chame Jessé para oferecer junto com você. E chegando lá, ele chegou até Jessé, chamou para o sacrifício, ele foi mesmo com medo, né? Esse é um segundo ensinamento. Vá com medo, mas vá. Os guardas acharam ele tremendo de medo, a palavra fala, né? Não é nem só com medo, é tremendo. Então você imagine o medo que Samuel estava, do guarda chegar lá e falar: o que você veio fazer aqui? E ele descobrir que ele foi ungir um novo rei. Chegar essa história até Saul, ele ia ser decapitado no mínimo. E aí ele foi, mesmo com medo. Então, assim, mesmo que ele tenha tido uma atitude não tão louvável no início, de questionar a Deus e de achar um meio de não ir, quando ele recebeu a instrução do Senhor, ele foi mesmo com medo. Então, um outro ensinamento que fica é: vá. Mesmo que você se encontre com medo, vá. Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então vá com medo, porque no caminho você vai ver o suprimento do Senhor, você vai ver a graça do Senhor e o medo vai embora. Amém? E ele chegou até Jessé e Jessé apresentou todos os filhos. E um outro ensinamento que fica é: o quão íntimo você está do Senhor para ouvir a voz dele. Ele apresentou 9 filhos a Samuel. Ele apresentou 2 e depois ele apresentou mais 7. E Samuel tinha que estar atento ao falar do Senhor para escolher o certo. Sabe, Samuel poderia ter sido guiado pelos olhos dele, procurar o mais robusto. Ou então falar: eu vou ficar com o primogênito, é o primeiro, né, o que nasceu. Naquela época a primogenitura tinha muita honra. Então ele poderia ter ido com os olhos naturais e escolhido alguém para assumir o trono em Israel e ungir essa pessoa. Mas Samuel era sensível e ele conhecia a voz do Senhor. Então ele escutou a voz de Deus a falar todas as vezes: não é esse, não é esse, não é esse, ao ponto dele rejeitar todos que estavam lá, sem saber que tinha um outro. Então Samuel foi tão fiel e tão sensível à voz de Deus, que ele saiu de uma cidade para outra, foi com medo, chegou lá, foi ungir um filho que ele não sabia nem se existia, porque ele chegou lá, apresentou todos os filhos e não tinha ninguém que era o rei. E aí ele falou: não é nenhum desses daqui não, você não tem mais um aí não? E Jessé foi mandar chamar o que estava lá, trabalhando. Amém? Então, um outro ensinamento que fica é: onde é que você está? Davi, ele podia estar dormindo, ele podia estar brincando, ele podia estar fazendo... Alguns estudiosos dizem que Davi, nessa época, tinha entre 14 e 15 anos. Então, Davi era um adolescente. Claro que os costumes daquela época eram outros, né? A gente não tinha o costume de ter criança em escola, a gente não tinha o costume de ter a gente não tinha o conhecimento do que era a infância em si. Então, as crianças, mesmo que começassem a trabalhar muitos novos, mas ainda assim era um adolescente. Então, ele podia estar lá no campo, mas dormindo, ele podia estar lá no campo fazendo qualquer outra coisa, senão cuidar do rebanho do pai. Mas ele foi achado trabalhando naquilo que o pai tinha mandado ele fazer. Sabe? Então, Davi, antes mesmo de ser ungido,
antes mesmo de receber a unção para aquilo que ele se tornaria um dia, ele já estava se preparando, ele já estava trabalhando. O texto de 1 Samuel traz algumas características de Davi. E uma dessas características é que ele tinha muitos talentos. Então ele sabia tocar música, ele sabia lutar, porque ele lutou contra leões e contra ursos para salvar o rebanho do seu pai. Então ele não era uma pessoa que estava parada. Sabe o que você está fazendo com a sua vida? Hoje em dia a gente vive numa época, a gente vive num mundo contemporâneo em que muitas coisas têm roubado têm distraído a gente. E o Senhor tem falado muito com a gente o que você tem feito. O que você tem feito com o seu tempo. E eu não vim aqui trazer um papo de coach, um papo motivacional, de você tem 24 horas no dia, faça o melhor do seu dia. Não, eu vim trazer a luz da palavra. O quanto você tem se dedicado a Deus durante o seu dia. Sabe, eu escutei isso, eu estou fazendo escola de ministros agora. Se você tiver a oportunidade de fazer um dia, faça. Irmãos, é assim um divisor de água mesmo. Se você já fez o rema, se você está fazendo escola bíblica aqui na igreja e você tiver a oportunidade depois de fazer a escola de ministros, faça. Porque você vai ver a diferença que é você realmente ser treinado. Mesmo que você não tenha um chamado para ser ministro, no caso de púlpito, de pregar a palavra, faça. Você vai ver como é bom ser treinado e esticado lá. E a gente estava no início do curso e a gente teve uma aula com a Mísia. Ela é esposa do... Ela congrega lá em Petrolina, pastor Edilson de Lira, E ela falou sobre isso, ela estava nos dando aula e ela falou: Deus, Ele não quer que você dê as 24 horas para Ele e você fala assim: Senhor, essa 1 hora aqui, eu vou tirar 4 horas e eu vou fazer jejum e eu vou fazer oração, não sei o quê. E você não tem tempo para fazer isso. E você fala, vou fazer e não consegue fazer e se frustra. Não, você tem 15 minutos do seu dia, tire aqueles 15 minutos e dê o seu melhor. Sabe, para Deus, se desconecte do mundo, se desconecte dos problemas e comece com aqueles 15 minutos. Porque muitas vezes a gente escuta pregações, a gente escuta testemunho de pastores igual Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, que se isolavam por 4 horas, 8 horas e passavam um dia em jejum e oração, e a gente se sente frustrado porque não consegue fazer isso. Mas comece no pouco, dê os seus 15 minutos que você tem, mas faça alguma coisa. Use o seu tempo para trabalhar para o Senhor. Então, trabalhe aqueles 15 minutos. Eu falo trabalho porque é um esforço. Você precisa se esforçar para orar em línguas. Você vai estar cansado, você vai precisar se esforçar para se desligar do mundo lá fora e das contas que tem para pagar e das coisas, e se concentrar no Senhor. Mas faça. Seja encontrado trabalhando, porque você não vai chegar nos lugares que você precisa chegar, se você não for encontrado lá. Sabe? E Davi foi encontrado trabalhando e ele não ficava parado. Ele aprendeu a tocar a harpa. A 1 Samuel nos conta que existia um espírito maligno que vinha sobre Saul e o afligia com ansiedade, com surtos, e Davi, ao tocar a harpa, inspirado pelo espírito, ele acalmava Saul. A gente vai chegar lá nesse ponto para entender o porquê que isso foi útil, mas a gente já consegue ver que Davi não ficava parado. Eu não estou falando que você não pode descansar. A gente vive num tempo que as pessoas falam: se você sai de casa para trabalhar 5 horas da manhã e chega 11 horas da noite, você ainda tem aí essas horas da noite para estudar, para fazer alguma coisa. Não, você precisa descansar. A gente é um ser trino, a gente tem espírito, alma e corpo. Se você não cuidar do seu corpo, você não vai chegar em lugar nenhum, porque você vai desfalecer. Amém? Então você precisa descansar, mas você precisa aprender a gerir o seu tempo para entregar o seu melhor para Deus. É aquilo que eu falei, você pode não ter as 4 horas, 8 horas do dia para entregar para Deus, você ainda pode não estar nesse nível, mas se você tem 15 minutos e você entrega para Deus, você já está fazendo algo. E Davi tinha essa chamada, e ele não sabia que tinha essa chamada, porque na época eles ainda não tinham o Espírito Santo dentro deles, mas hoje nós já temos uma chamada, e temos o Espírito dentro de nós. Então, nós podemos ser guiados para nos preparar para essa chamada. Ele se preparou para a chamada dele mesmo sem saber que ele estava fazendo isso. Imagine nós hoje que temos o Espírito dentro de nós. Sabe, como eu falei, o Senhor me disse que eu irei para as nações e
Eu falei amém, Senhor. Eu já tinha uma afinidade com línguas, eu comecei estudando espanhol, depois eu fiz inglês, vou começar agora lá na igreja a fazer libras, porque eu estou me preparando para chegar lá. A gente precisa se preparar para chegar onde Deus quer que nós estejamos. Sabe, eu comecei e eu falei assim, Senhor, amém, eu vou para uma nação, eu não sei se é um chamado missionário, se eu vou para ficar, se é um chamado que eu vou e vou fazer alguma coisa específica que o Senhor tem para eu fazer e depois eu volto, amém. Mas eu vou me preparar para isso, sabe? E comecei, me preparei e o Senhor é muito engraçado às vezes, porque às vezes a gente acha que é um negócio que está muito distante, né? E aí, mês passado agora a gente estava tendo conferência de ministros lá onde eu congrego, e um domingo antes de começar, começou na quinta-feira, e um domingo antes de começar eu falei com o meu pastor dos jovens, eu faço parte do departamento de jovens lá, a gente é liderado pelo pastor Caleb. Eu cheguei para ele e eu falei, Caleb, o Senhor tem falado comigo e Ele tem, dentro do meu espírito, falado que eu preciso fazer alguma coisa com línguas estrangeiras na igreja. Eu não sei o que é e eu queria saber se você sabe, se você consegue me passar como funciona isso dentro da igreja. Eu não tinha esse conhecimento ainda, não sabia como funcionava, mas o Espírito estava falando comigo e ele estava realmente uma coisa borbulhando dentro de mim quanto a isso. E eu cheguei com ele, eu falei no domingo, a conferência de ministros, ele estava servindo no diaconato, ele me mandou uma mensagem assim que começou o culto, ele fala, vem aqui atrás. Eu fui lá atrás, ele falou, tem um grupo de bolivianos ali, você vai precisar fazer a tradução simultânea para eles em espanhol. Eu nunca tinha trabalhado com isso, eu não sabia como funcionava no ministério, mas no domingo anterior eu falei com ele, ele me perguntou, que línguas você sabe falar? Eu falei, olha, fluentemente com segurança, inglês e espanhol. Na quinta-feira mandaram uma mensagem perguntando para ele, quando começou o culto mesmo, se alguém conhecia alguém que falava, e ele indicou meu nome. Então, aquilo que a gente vê em Davi é possível para a gente hoje. O que a gente viu em Saul é possível para a gente hoje. Sabe? Eu estava sensível ao Espírito para saber que eu precisava falar com alguém. Se eu não tivesse falado com o meu pastor, ele jamais saberia que eu falava inglês e espanhol. Se eu não tivesse me preparado para falar inglês e espanhol, eu não poderia ajudar esse povo. Sabe, poderia ser só para isso. Isso poderia ter sido só para esse episódio que o Senhor tivesse me chamado para me preparar. E estava ótimo, eu já teria cumprido aquilo que o Senhor falou para mim. Eu sei que não é só isso, que tem coisas que estão por vir ainda, mas eu estava preparado quando foi necessário. Sabe? E eu não falo isso para me vangloriar, para nada, porque tudo é para a glória de Deus, porque realmente foi graça dele, porque para fazer tradução simultânea na primeira vez, assim, foi só a graça dele para me ajudar. Mas sabe, eu estou trazendo essa palavra para falar, para animar vocês a se prepararem, porque tem algo grande chegando neste lugar. Sabe? Algumas pessoas do Verbo vieram pregar aqui já, e eu tenho conexões com algumas. E sabe, a palavra que chega lá daqui é que este lugar é um lugar fervoroso, é um lugar de Deus, é um bom lugar e que coisas grandes vão acontecer aqui. E eu falo isso porque eu estava conversando com a preletora que veio aqui e ela sabia que eu tinha vindo daqui, ela chegou para conversar e ela falou, meu Deus, que lugar é aquele? Que lugar de um povo afogueado? Aí ela falando, o louvor, meu Deus do céu, o céu desceu e ainda não tem ministério de louvor, mas mesmo assim, e o Senhor me trouxe algumas palavras sobre aquele povo e eu compartilhei com ele sobre quão grandes coisas estão chegando. E sabe, para você fazer parte disso, você precisa estar preparado. E deixa eu te trazer uma notícia muito séria, se você não estiver, eu sinto lhe dizer que Deus não vai deixar de fazer porque você não está. E se eu fosse você, eu prefiro estar dentro do que estar fora. Amém? Se fosse você, eu não ficava de fora, porque o que Deus vai fazer aqui faz parte da sua chamada. Porque se Ele te chamou para estar aqui, é porque você tem algo para fazer aqui. Amém? Como eu falei, eu cresci aqui, chegou um tempo que Deus me guiou para estar lá, e eu precisava estar preparado para ajudar lá como eu ajudei agora. Porque Deus me plantou lá. Então eu preciso estar preparado para ajudar naquilo que for necessário. Sabe? Mês passado
esse mês agora, inclusive, na verdade, a Escola de Ministros, ela tem uma atividade que ela é obrigatória, que ela é extra classe e ela só é feita lá em Campina Grande. E assim, essa viagem ela é uma preparação para a gente mesmo antes dela acontecer. Ela é um ensinamento para a gente mesmo antes de acontecer, porque a gente já tem as contas do dia a dia, ainda paga a mensalidade da escola e ainda tem que pagar a passagem de avião e todos os custos da viagem. Então, assim, você, às vezes, dependendo da situação, você tem que andar em muita fé para você conseguir fazer isso, sabe? E a gente sendo esticado em todas essas coisas, aula toda quinta e sexta-feira, e sendo puxado mesmo porque lá você já foi fundamentado, então a gente é esticado mesmo, porque o remo é a base e lá você já tem que saber para você só crescer. Então, a gente se preparando para isso, a gente foi para a viagem e aí a gente chegando lá, eu fui procurar a parte do ministério que falava sobre isso, sobre essas línguas, eu fui tirar minhas dúvidas e aí eles falaram, olha, no momento a gente não tem carência nessa área, mas procure o pessoal da sua igreja, porque você pode ser uma bênção nisso lá, sabe? Então muitas vezes a gente está assim, meu Deus do céu, eu ouvi isso no momento que eu ouvi que não tinha carência nessa área no ministério, e eu fiquei assim, na hora foi um baque, porque eu falei, Senhor, você está falando comigo que precisa que eu trabalhe nisso, mas não tem espaço para eu trabalhar, e aí eu falei, essa mulher muito sábia trouxe essa palavra sobre ser uma bênção no lugar onde eu estou, e aí o Senhor falou comigo, não é de um dia para o outro, sabe? Não é porque você tem um chamado para ministrar e o pastor ainda não trouxe você aqui para frente para ministrar que você vai falar, então tá bom, não vou mais trabalhar em nada. Eu vou lavar minhas mãos e vou falar, Senhor, se não tem espaço lá para mim, ou eu vou sair daqui e vou procurar um lugar que tem um espaço para mim, ou eu não vou fazer nada. Sabe? Você precisa ser uma bênção onde você está. Se você está no departamento de diaconato e você tem um chamado para estar aqui na frente, você precisa ser uma bênção no diaconato para você chegar aqui na frente. Sabe? Davi, ele foi uma bênção no rebanho do pai dele, antes de ser uma bênção no exército. Ele foi uma bênção no exército de Saul, antes de ser uma bênção no reinado de Israel. Sabe? As coisas, elas não acontecem de um dia para o outro. As coisas, elas não acontecem, porque eu vim de um ministério e lá eu era muito quisto, e lá eu já tinha um conhecimento muito bom, eu pregava todo domingo, tudo bem, a sua história é válida, a gente aceita, a gente acolhe a sua história, mas você precisa entender que você precisa passar por níveis até chegar onde você precisa chegar. Sabe, eu venho aqui com muito temor, e eu venho aqui com muito amor e muito temor, porque eu sei o quanto o pastor Flávio é criterioso para deixar as pessoas virem pregar aqui, porque ele tem esse zelo, esse cuidado com a palavra. Porque não tem como ele deixar ele ensinar aqui que Deus é amor, e que Deus quer te prosperar, e que Deus quer mudar a sua vida, e chegar uma pessoa aqui no domingo e pregar que Deus deixou você pobre para te ensinar alguma coisa. Sabe? Então, a gente precisa entender que existem coisas em nós que precisam ser quebradas, que precisam ser refeitas para a gente chegar. E quando eu falo isso, não é que Deus vai te colocar uma doença ou que Deus vai te fazer. Não, é a palavra. Existem coisas, sofismas, coisas dentro de nós que é só ouvir a palavra e servindo que vai ser quebrado. Sabe? É só trabalhando nisso que vai ser quebrado. E você só vai chegar onde você precisa chegar se isso for quebrado. Sabe? Eu estava conversando com uns amigos meus lá da igreja, e lá na igreja a gente tem muito cuidado com o louvor e com algumas coisas que a gente canta lá na frente, e a gente estava se questionando, né? Tem algumas músicas, algumas coisas que são tão boas e alguma parte, às vezes, dela difere da palavra que a gente crê, e a gente, às vezes, ficava assim, mas não tem problema, só uma parte e tal. E aí eu fui tirar uma dúvida com a minha líder de louvor dos jovens, e ela falou... Uma vez eu conversei com o nosso pastor presidente, ela contando, né? E ele falou que, às vezes, é uma questão de cuidado com as pessoas. Porque não tem problema você escutar no seu individual, no seu momento de oração, e para você tá tudo bem, você já entendeu que aquilo não é verdade, mas uma mentalidade é muito difícil de quebrar. Então, às vezes, a gente tem esse cuidado porque as pessoas, elas não têm esse entendimento ainda, e esse sofisma pode só crescer dentro dela. Então... uma mentalidade, ela é muito difícil de ser quebrada. E somente a palavra vai conseguir fazer isso.
sabe? A palavra diz que nós somos transformados, renovando a nossa mente através da palavra. Amém? E sabe, Davi, ele cresceu num contexto judaico, ali, israelita, né? E lá eles tinham conhecimento do Deus, que era o Deus deles, e eles estudavam desde muito pequeno. Eles ainda não tinham escolas naquela época, as escolas começaram mais lá na frente, quando eles começaram a ter rabis, né, que ensinavam para as crianças, mas entre famílias, nas tribos, eles já eram ensinados para preservar aquela cultura. E a gente vê muitas vezes na Bíblia, eu estudando sobre esse texto, para trazer a palavra para cá. Deixa eu dar só uma olhada nas palavras. Amém, amém. Eu fui estudar sobre por que a gente via tantas guerras entre os israelitas e os filisteus, e eu ficava assim, qual era o contexto daquilo, sabe? E a maior parte da guerra era por uma questão cultural. Os filisteus, todo o povo queria se expandir, os israelitas, os filisteus, e os filisteus, eles queriam trazer a sua cultura para dentro de onde existiam a parte dos israelitas, e eles queriam trazer sua cultura para dentro daquilo. E eles eram ensinados, desde muito pequeno, a preservar aquilo que eles foram ensinados. Amém. E Davi cresceu dentro dessa palavra, e eles não deixavam com que nada contrário entrasse. Por isso existiam tantas guerras. Então, ele também foi preparado na palavra, preparado no conhecimento de Deus, para chegar onde ele chegou. Se Davi fosse um homem que não tivesse conhecimento do Deus que ele tinha, ele não tinha enfrentado Golias da maneira ousada como ele enfrentou. Eu fiz uma linha do tempo aqui com como foi a vida de Davi, a partir da primeira vez que a gente vê ele. Então, ele foi ungido por Saul, em 1 Samuel 16. Ele continuou a pastorear as ovelhas do seu pai. Então, ele não foi ungido. E quando se era ungido com o óleo, significava que a unção tinha ido para a vida dele. Então, Saul estava no cargo, mas a unção de rei já estava sobre a vida dele. Mas ele não foi reinar já de imediato. Ele continuou se treinando, ele foi continuar cuidando do rebanho do seu pai, até que um dia os irmãos deles foram para a guerra, porque os filisteus estavam tentando invadir o território deles, e os estudiosos acreditam que ele tinha entre 15 e 17 anos, porque naquela época era costume entrar para o exército só a partir dos 20 anos. Então, ele era mais novo do que a cidade. E ele foi levar comida para os seus irmãos, e lá ele encontrou um povo amedrontado por conta de um filisteu. Não tinha nem o exército todo zombando deles. Era um filisteu gigante. E ele, tomado por uma ousadia e com aquele espírito que estava sobre ele, que veio quando Samuel ungiu, falou, cara, a gente com conhecimento de Deus que a gente tem, do Deus que a gente serve, um Deus que tirou a gente do Egito, que trouxe a gente para cá, que nos entregou essa terra, que derrubou os muros para que a gente pudesse entrar. Não é o Deus que vai derrubar esse gigante. Amém. Sabe, se ele não tivesse sido treinado na palavra, ele não ia chegar onde ele chegou, porque foi necessário ele derrotar Golias para ele entrar na corte de Saul. Amém. E foi necessário ele ter aprendido a harpa para ele se aproximar de Saul. Amém. Então, tempo de preparo não é tempo perdido. Amém. Amém. Sabe, se você está vindo aqui para a escola bíblica e você fala assim, cara, só tem eu e mais um tantinho de pessoa vindo para cá, onde é que isso aqui vai dar? Um dia era só eu, Stephanie, Fernanda, Manu, Gabi e Priscila, que estávamos sentados aqui na frente, em culto de quarta-feira, se eu não me engano. Era quarta-feira que o Senhor fazia com a gente, que era só os jovens que o Senhor treinava com o ensino da palavra, sexta-feira, sabe? Então era assim, 5 jovens sentados na cadeira da frente, só a gente na igreja, não tinha mais ninguém, podendo estar sexta-feira à noite indo dormir, saindo com os amigos, fazendo o que quisesse fazer, mas só tinha a gente lá na frente. E a gente estava num lugar bem menor que esse, a gente estava num lugar
bem pequeno, não tinha espaço para a sala de criança, não tinha espaço para nada. E hoje quem trabalha aqui é a Stephanie, é a Fernanda, é a Gabriela, é a Priscila. Sabe? Tempo de treinamento, tempo de preparo, não é tempo perdido. Então, se você está vindo e você acha que, cara, onde é que isso aqui vai dar? Se você tem dado honra para Deus, Ele vai te honrar. Davi, ele honrou a Deus, e mesmo que ele tenha errado, sabe? Uma vez eu estava conversando com uma amiga sobre isso, e a gente falando sobre Davi, e eu falei, mesmo que ele tenha errado, ele foi rápido em se arrepender. Sabe? Não importa o que aconteceu, seja rápido em se arrepender e avance. Se prepare, porque vai chegar o tempo em que o seu preparo será necessário. E eu não sei o que aconteceu aqui ontem, eu não sei o que é, mas o que Deus tem falado para mim é: preparem-se. Preparem-se. Sabe, Paulo, ele, antes de ser aquele homem que escreveu todas as cartas que nós conhecemos, mais, assim, 80% do Novo Testamento é Paulo. Porque foi Paulo, Novo Testamento não é a partir na visão realmente mais técnica, não é a partir dos evangelhos, é a partir das cartas. Então, assim, 80% do que foi escrito por Paulo. Mas antes dele ser o Paulo que escreveu todas aquelas cartas, ele se preparou até para perseguir a igreja. Ele conhecia a lei, ele fala lá, deixa eu só verificar aqui, em Filipenses 3:4, que dentre todos os homens, eles estavam numa discussão lá na igreja lá do povo de Filipenses, estava com uma contenda sobre questão de circuncisão ou não circuncisão, se precisava ser circuncidado depois que Jesus já tinha salvado eles. E aí Paulo falou, olha, cuidado com esses ensinamentos. As pessoas às vezes querem se vangloriar porque são mais cristãos, porque foram circuncisados, mas eu posso te dizer que dentre os homens eu posso ser o que mais me gloria, porque quando eu era fariseu, eu perseguia a igreja, eu fui mais preparado, eu era hebreu dos hebreus, e depois que ele conheceu a Jesus, ele foi se preparar novamente, porque antes de ser enviado, ele foi servir a igreja. Sabe? Paulo e Barnabé foram levantados juntos para serem enviados, mas eles não foram levantados juntos do dia para o outro. Paulo se converteu, ele ficou cego por conta da visão que teve com Jesus, e aí Ananias encontrou com Paulo, e Ananias ainda relutou em se encontrar com ele, porque ele era o que matava os cristãos. Então, assim, você imagina o peso que foi para Paulo conseguir a confiança e conseguir começar a andar realmente no chamado dele. Porque as pessoas, você imagina, se você hoje precisasse confiar totalmente numa pessoa que te persegue, que já tinha matado pessoas que você conhecia, pessoas que você tinha carinho e estima, não ia ser de um dia para o outro. Sabe? Então, Paulo, ele se encontrou com Ananias se encontrou com eles, né? Ajudou ele a restaurar a visão, e aí Paulo começou a pregar lá naquela região onde ele estava, e ele voltou para Jerusalém para servir na igreja. E lá ele serviu e pregava quando tinha oportunidade, mas o chamado dele final era ser um missionário, era ir por todos os lugares e pregar o evangelho, e até ele chegar neste ponto, ele precisou ser treinado dentro da igreja. Ele e Barnabé foram levantados, mas depois que ele foi treinado. Sabe? A palavra que Deus tem trazido é que treinamentos têm sido feitos aqui, e que vocês precisam estar prontos para quando forem levantados. Sabe? Pessoas estão chegando, pessoas estão vindo, e vocês precisam estar prontos para receber. A gente não quer ser aquele povo que era para estar recebendo comida e está recebendo leite. Amém? Era para estar recebendo comida sólida e estar recebendo leite. Porque bebê não cuida de bebê. Lá na igreja de criança você não ia deixar um bebê para cuidar do seu filho. Então a gente precisa avançar e crescer. E sabe, avançar e crescer precisa de perseverança. Avançar e crescer precisa de perseverança. Sabe, a gente não cresce de um dia para o outro. A gente não avança de um dia para o outro.
Preparação precisa de perseverança. Sabe por quê? Um atleta olímpico, a gente estava tendo Olimpíadas até pouco tempo atrás, ele não se prepara para estar lá de um dia para o outro. Para ganhar uma medalha de ouro, ele precisa se preparar muito tempo antes. Ele passa 4 anos se preparando para performar uma semana. Sabe? E pode ser que você vai se preparar a vida toda para cumprir uma coisa que Deus tem na sua vida, alcançar uma vida. Mas se você alcançar aquela vida que Deus tinha para você, você alcançou o seu chamado. Hoje em dia eu faço parte de um ministério que tem como presidente do ministério o pastor Gutemeri, o apóstolo Gutemeri. E sabe, teve uma pessoa que precisou alcançar a vida dele. A Silvia, ela já partiu, está com Deus, mas ela fez grandes coisas, mas se o chamado dela tivesse sido só alcançar aquele homem, olha quantas coisas esse homem tem feito pela vida daquele ministério. Sabe? Pode ser que você esteja se preparando para alcançar uma pessoa, mas essa pessoa vai mudar a realidade de toda uma geração. Mas você precisa estar preparado para alcançar essa pessoa, porque se você deixar essa oportunidade passar, um dia a gente vai se encontrar com Jesus, e a gente não quer ouvir que a gente foi um servo mau e infiel, mas que a gente foi um servo bom e fiel, e que aquilo que Ele deu em nossas mãos nós multiplicamos. Sabe? A parábola do talento, ela é uma parábola que eu tenho um temor muito grande com ela, porque ela fala que Deus deu a mesma quantidade para todos. Um enterrou o talento e deixou ele lá. Outro fez o que podia e multiplicou por 2. O outro foi e multiplicou. E aquele ouviu, servo bom e fiel. Sabe? É muito sério o que Deus tem tratado com as pessoas. Existe um tempo que está chegando de realmente o Brasil ser um celeiro para as nações. E a gente ouviu essa profecia sobre a nação do Brasil de várias bocas, de vários lugares. E sabe, a Igreja Internacional da Fé é uma igreja no Gama, uma cidade pequena, no Distrito Federal, faz parte dessa chamada. Sabe? A gente não alcança as nações se a gente não alcançar a nossa região. A gente não alcança a nossa região se a gente não alcançar a nossa família. A gente não alcança a nossa família se a gente não se deixar ser treinado e perseverar no nosso preparo. Amém? A palavra que o Senhor tem trazido dentro de mim é treinamento para crescimento. Davi, ele cresceu, ele chegou no ápice do que ele poderia chegar na vida. Ele foi rei de uma nação. Mas ele foi preparado e ele perseverou no preparo. Porque, sabe, Saul foi perseguido, Davi foi perseguido por Saul por mais de 10 anos da vida dele. Mais de 10 anos da vida. Um cara que ele estava lá, que era quando ele estava nos momentos mais angustiantes dos dias deles, era ele que tocava a harpa e acalmava. Era um cara que, em nome dele, né, em nome do rei, Davi ia com os exércitos e conquistava os territórios que ele esperava conquistar. Foi um cara que ele serviu e perseguia ele. Ele poderia muito bem ter aberto mão e falado: olha, sinceramente, Deus, um grande abraço aí, boa sorte nessa tua obra com este povo, mas com essa galera ingrata aí é complicado demais. Sabe? Poderia, mas ele perseverou naquilo que o Senhor tinha falado com ele. Ele sabia do treinamento e daquilo que ele tinha dentro dele. Se você não estiver convicto daquilo que você tem dentro de você, você não vai chegar onde Deus tem você para chegar. Sabe, eu só pude falar em espanhol com aquele povo, porque eu tinha convicto dentro de mim que eu tinha aquela língua dentro de mim. Você só pode fazer aquilo que Deus chamou para fazer se você estiver convicto do que você tem dentro de você. E eu falo de preparo espiritual e de preparo natural. Eu preciso ir para tal lugar, o Senhor tem essa chamada para mim. O Senhor tem um chamado para mim para alcançar. Você tem se preparado espiritualmente? O Senhor tem um chamado para mim de muita prosperidade, eu tenho um chamado de ser um grande empresário, um milionário. Você tem se preparado para isso? Você sabe lidar com dinheiro? Você sabe lidar com pessoas? Você sabe lidar com gerenciamento de pessoas? Mas Deus vai me dar uma empresa. Como se você não sabe lidar com pessoas?
Um líder, a gente estava tendo semana passada uma aula sobre levantando e treinando pessoas. Liderando e levantando pessoas, é isso. E, sabe, a gente aprendeu que um líder que não consegue ganhar o coração do povo, ele não consegue levantar um propósito para aquele povo. Se você não tem um coração daquelas pessoas que trabalham para você, daquelas pessoas que trabalham com você, você não consegue fazer com que eles peguem junto do seu propósito. E você não cresce sem isso. A gente precisa de pessoas para crescer. Davi conseguiu crescer porque ele ganhou o coração de Jonatas. Jonatas que muitas vezes fez com que Saul não conseguisse capturar Davi. E se você não cativar o coração daquelas pessoas, se você não souber como gerenciar pessoas, como é que você vai ser um grande empresário? Ah, Deus tem um chamado para mim para ser um grande médico, para ser um grande professor. Você tem se preparado? Você sabe lidar com criança? Você sabe? Deus tem um chamado para ser referência naquilo que eu faço. Você tem se preparado para isso? Sabe, os filhos de Deus têm que ser referência em todas as áreas que eles estão. Porque o mundo precisa ver em nós uma referência e querer ser igual a nós. Porque se lá fora já tem gente boa em tudo, que está ganhando milhões, que está com a vida boa, o que as pessoas vão querer com Deus? E aí está o crente aqui, com a vida só ladeira abaixo, só sabe chorar as pitangas, e tudo bem, você tem um pequeno começo, sabe? Minha mãe é filha de carroceiro, de lavadeira, meu pai é filho de feirante, mãe solo. Hoje minha mãe é dona de uma escola. Ainda é uma escola pequena, mas ela já é, pelos olhos da fé, uma das maiores escolas do Gama. Sabe? O que precisou ser feito para chegar até lá? Ela precisou se especializar, naturalmente. Não tem como você abrir uma escola no seu nome se você não é um professor. Não tem como você continuar e perseverar passando pelas coisas que ela passou, sem ter dentro de você estruturas espirituais. Eu falo dela porque é quem eu acompanho perto, mas eu sei do testemunho da irmã Neuza e do pastor. Eu sei do testemunho do pastor Flávio. Ele precisou se preparar naturalmente para muitas coisas que ele aprendeu hoje. Assim como ele precisou se preparar espiritualmente para chegar onde ele chegou. Se você não tem se preparado, o tempo vai passar e você vai ficar parado no mesmo lugar. E tudo bem, você pode viver uma vidinha ok, uma vidinha... Mas se você não entrar naquilo que Deus tem para você, você não vai viver plenamente cheio daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E você não vai viver a plenitude do que é ser feliz em Deus, se você não estiver fazendo aquilo que Ele tem para você. Se preparar e perseverar no preparo, porque chegará o dia que será necessário. Amém? Era isso que o Senhor tinha para falar com vocês, através de mim, e para mim também, porque a boca que fala é a primeira que ouve. É uma grande honra estar aqui, eu não posso deixar de honrar a vida deste homem e da esposa dele, porque sem eles eu não sei nem onde é que a gente estaria hoje, né?